Olá, bem-vindos de novo aqui em nosso canal Mosaicos e Miscelâneas, no nosso projeto Ler para quem não pode ler. O meu nome é Raquel e eu estou aqui para participar mais uma vez da leitura, continuação da leitura, do livro do Percy Jackson e a Maldição do Titã. Nós estamos hoje no último capítulo, capítulo 20 já. É hoje que teremos o desfecho final, dessa parte da série. O capítulo 20, ganho um inimigo como presente de Natal. Vamos lá, então? Antes de deixar o Olimpo, resolvi fazer algumas ligações. Não foi fácil, mas finalmente encontrei uma fonte tranquila em um jardim, num canto, e enviei uma mensagem de íris para o meu irmão Tyson, debaixo do mar. Contei-lhe sobre nossas aventuras e sobre Bessie. Ele quis ouvir cada detalhe sobre o bebê fofinho de vaca-serpente e lhe assegurei que Annabeth estava bem. Por fim, consegui explicar-lhe como o escudo que ele fizera para mim no verão anterior fora danificado no ataque do Manticore. Ei! Exclamou Tyson. Isso quer dizer que era bom, salvou sua vida. Com certeza, grandão, disse eu. Mas agora está destruído. Destruído não, prometeu Tyson. Vou lhe fazer uma visita e consertá-lo no próximo verão. A ideia me animou imediatamente. Acho que não havia me dado conta do quanto sentia falta de ter Tyson por perto. Sério? Perguntei. Vão deixar você tirar uma folga? Sim, eu já fiz 2.741 espadas mágicas, contou Tyson, orgulhoso, mostrando-me a lâmina mais nova. O chefe diz: bom trabalho. Ele vai me deixar tirar todo o verão de folga. Vou visitar o acampamento. Conversamos um pouco sobre preparativos para a guerra e a luta de nosso pai com os velhos deuses do mar, e todas as coisas legais que poderíamos fazer juntos no verão. Mas então o chefe de Tyson começou a gritar e ele teve de voltar ao trabalho. Peguei meu último dracma de ouro e enviei mais uma mensagem de íris. Sally Jackson, disse eu, Upper East Side, Manhattan. A névoa tremulou e lá estava minha mãe na mesa de nossa cozinha, rindo de mãos dadas com seu amigo, o Sr. Balofice. Fiquei tão constrangido que ergui a mão para agitar a névoa e cortar a conexão. Mas antes que eu fizesse isso, mamãe me viu. Seus olhos se arregalaram. Ela soltou a mão do Sr. Balofice rapidamente. Ah, Paul, sabe de uma coisa? Deixei a minha revista de redação na sala. Você se importa de pegá-lo para mim? Claro, Sally, sem problema. Ele deixou a cozinha e, instantaneamente, mamãe se inclinou na direção da mensagem de íris. Percy, está tudo bem com você? Eu estou, bem. Como é que vai o seminário de redação? Ela contraiu os lábios. Vai bem, mas isso não é importante. Conte o que aconteceu. Eu a pus a par de tudo o mais rapidamente possível. Ela suspirou de alívio quando ouviu que Annabeth estava bem. Eu sabia que você ia conseguir, disse ela. Estou tão orgulhosa. Bem, é melhor eu deixá-la voltar para o seu dever de casa. Percy,
Paul e eu... Mãe, você está feliz? A pergunta pareceu pegá-la de surpresa. Ela pensou por um instante. Sim, muito, Percy. Ficar perto dele me deixa feliz. Então, está legal, de verdade. Não se preocupe comigo. O engraçado é que eu estava sendo sincero. Considerando a busca da qual eu acabara de participar, talvez devesse me preocupar com minha mãe. Tinha visto como as pessoas podem ser más para as outras, como Heracles foi para Zolos da noite, como Luke foi com Thalia. Eu havia conhecido Afrodite, a deusa do amor em pessoa, e seus poderes haviam me apavorado mais que o de Ares. Mas, ao ver minha mãe rindo, alegre, depois de todos os anos em que sofrera com meu asqueroso ex-padrasto, Gabe Ugliano, não podia deixar de ficar feliz por ela. Promete não chamá-lo de Senhor Balofice? Perguntou ela. Eu dei de ombros. Bem, talvez não na frente dele. Sally, o Sr. Bloff chamou da sala. Você precisa do fichário verde ou do vermelho? É melhor eu ir, disse ela. Vejo você no Natal? Você vai botar doces azuis na minha meia? Ela sorriu. Se você não estiver velho demais para isso. Nunca estarei velho demais para os doces. Até lá, então. Ela passou a mão pela névoa. Sua imagem desapareceu e eu pensei comigo mesmo que Thalia tinha razão vários dias atrás em Westover Hall. Minha mãe era muito legal. Comparada ao Monte Olimpo, Manhattan estava silenciosa. Era sexta-feira antes do Natal, mas ainda estava bem cedo e não havia quase ninguém na Quinta Avenida. Argus, o chefe da segurança do acampamento, com seus muitos olhos, pegou Annabeth, Grover e a mim no Empire State e nos levou de volta para o acampamento através de uma leve tempestade de neve. A Long Island Expressway estava quase deserta. Subimos penosamente a colina meio-sangue até o pinheiro onde o velocino de ouro reluzia. De certo modo, eu esperava ver Thalia lá, à nossa espera. Mas ela não estava. Já se fora com Artemis e o restante das caçadoras ao encontro de sua próxima aventura. Kiron nos recebeu na casa grande com chocolate quente e sanduíches de queijo quente. Grover se foi com os amigos sátiros espalhar a notícia de nosso estranho encontro com a magia de Pan. Uma hora depois, os sátiros todos corriam de um lado para o outro, agitados, perguntando onde ficava o café mais próximo. Annabeth e eu nos sentamos com Kiron e alguns dos outros campistas sêniores, Beckford, Silena Beauregard e os irmãos Stoll. Até Clarice, do chalé de Ares, estava lá, de volta de sua secreta missão de escolta. Eu sabia que ela devia ter tido uma expedição difícil, pois nem sequer tentou me transformar em pó. Trazia uma nova cicatriz no queixo e o cabelo louro e sujo fora cortado curto e irregular, como se alguém o tivesse atacado com uma tesoura sem ponta. Tenho notícias, murmurou ela inquieta. Más notícias. Vou pô-los a par de tudo mais tarde, disse Kiron com alegria forçada. O importante é que vocês venceram e que você salvou Annabeth.
Annabeth sorriu para mim, agradecida, o que me fez desviar o olhar. Por alguma estranha razão, eu me vi pensando na barragem de Dover e na estranha garota mortal que havia encontrado lá, Raquel Elizabeth Dare. Eu não sabia por quê, mas seus comentários irritantes ficavam voltando à minha cabeça. Você sempre tenta matar as pessoas quando elas assoam o nariz? Eu só estava vivo porque muitas pessoas haviam me ajudado, inclusive uma mortal como ela. E eu nem chegara a me apresentar. Luke está vivo, disse eu. Annabeth tem razão. Annabeth emperticou-se na cadeira. Como você sabe? Tentei não ficar aborrecido com o interesse dela. Contei-lhe o que meu pai dissera sobre o Princesa Andrômeda. Bem, Annabeth, desconfortável, mudou de posição na cadeira. Se a batalha final ocorrer de fato quando Percy tiver 16 anos, pelo menos temos mais 2 anos para pensar no que fazer. 2 anos podem parecer muito tempo, ele disse, mas é um piscar de olhos. Eu ainda tenho esperança de que você não seja o filho da profecia, Percy. Mas, se for, então a Segunda Guerra dos Titãs está quase em cima de nós. O primeiro golpe de Cronos será aqui. Como sabe? Perguntei. Por que ele se preocuparia com o acampamento? Porque os deuses usam os heróis como ferramentas, disse Quirrell simplesmente. Destrua as ferramentas e os deuses ficarão incompletos. As forças de Luke virão para cá. Mortais, semideuses, monstros. Nós devemos nos preparar. As notícias de Clarice podem nos dar uma pista de como eles irão atacar. Mas ouviu-se uma batida na porta e Nico de Ângelo entrou ruidosamente no salão, as bochechas vermelhas por causa do frio. Ele estava sorrindo, mas correu os olhos ao redor ansioso. Ei, onde está minha irmã? Silêncio mortal. Olhei para aquilo. Não podia acreditar que ninguém tivesse lhe contado ainda. E então percebi por quê. Estavam esperando que voltássemos para contar a Nico pessoalmente. Essa era a última coisa que eu queria fazer. Mas devia isso a Bianca. Ei, Nico! Levantei-me do conforto de minha cadeira. Vamos andar um pouco, está bem? Precisamos conversar. Ele recebeu a notícia em silêncio, o que de alguma forma foi pior. Fiquei falando, tentando explicar como tinha acontecido, como Bianca havia se sacrificado para salvar a expedição. Mas eu tinha a impressão de que só estava piorando as coisas. Ela queria que você tivesse isso. Entreguei-lhe a estatueta do Deus que Bianca encontrara no ferro velho. Nico a segurou na palma da mão e ficou olhando para ela. Estávamos de pé no pavilhão do refeitório, exatamente onde nos falamos da última vez, antes de eu partir na busca. O vento era cortante, mesmo com a proteção mágica do acampamento contra o mau tempo. A neve caía levemente sobre os degraus de mármore. Imaginei que fora dos limites do acampamento devia estar caindo uma nevasca. Você prometeu que iria protegê-la, disse Nico.
Daria no mesmo se ele tivesse me furado com um punhal enferrujado. Teria doído menos que me lembrar da minha promessa. Nico, eu tentei, mas Bianca se entregou para salvar o restante do grupo. Eu lhe disse que não fosse, mas ela, você prometeu. Ele me fulminou com os olhos vermelhos. Fechou a mãozinha em torno da estátua do Deus. Eu não devia ter confiado em você. Sua voz falhou. Você mentiu para mim. Meus pesadelos estavam certos. Espere, que pesadelos? Ele atirou a estatueta no chão e ela chocou-se ruidosamente contra o mármore gelado. Eu odeio você! Talvez ela esteja viva, disse eu desesperado. Eu não tenho certeza. Ela está morta. Ele fechou os olhos. Todo o seu corpo tremia de fúria. Eu devia ter sabido. Ela está nos campos de Asfodelos, de pé, diante dos juízes, agora mesmo, sendo avaliada. Sinto isso. O que você quer dizer com sente isso? Antes que ele pudesse responder, ouvi um barulho às minhas costas, um ruído sibilante, retinido, que eu conhecia muito bem. Puxei minha espada e Nico arquejou. Girei o corpo e me vi encarando 4 guerreiros esqueletos. Eles sorriram, mostrando as gengivas sem dentes, e avançaram com as espadas em punho. Eu não sabia como haviam entrado no acampamento, mas isso não importava. Eu nunca conseguiria ajuda a tempo. Você está tentando me matar, gritou Nico. Você trouxe estas coisas? Não, quer dizer, sim, eles me seguiram, mas não. Nico, corra. Eles não podem ser destruídos. Não acredito em você. O primeiro esqueleto atacou. Eu desviei sua lâmina, mas os outros 3 vinham em minha direção. Cortei um ao meio, mas imediatamente ele começou a se refazer. Arranquei a cabeça de outro, mas ele continuou lutando. Corra, Nico, gritei. Busque ajuda. Não. Ele pressionou as mãos sobre os ouvidos. Eu não podia lutar contra 4 de uma só vez. Não se eles não morriam. Eu golpeei, girei, bloqueei, ataquei, mas eles simplesmente continuavam avançando. Era só uma questão de segundos para que os zumbis me subjugassem. Não! Gritou mais alto Nico. Vá embora! O chão ribombou sob meus pés. Os esqueletos se imobilizaram. Rolei para fora do caminho no momento em que uma fenda se rompia aos pés dos 4 guerreiros. O chão se abriu como uma boca escancarada. Chamas brotaram da fissura e a terra engoliu os esqueletos num craque estrondoso. Silêncio. No lugar onde estiveram os esqueletos, uma cicatriz de 6 metros avançava pelo piso de mármore do pavilhão. Fora isso, não havia nenhum outro sinal dos guerreiros. Apavorado, olhei para Nico. Como você... Vá embora, gritou ele. Eu odeio você. Queria que estivesse morto. O chão não me engoliu, mas Nico desceu correndo os degraus na direção da floresta. Comecei a segui-lo, mas tropecei e caí nos degraus cobertos de gelo. Quando me levantei,
que eu havia tropeçado. Peguei a estátua do Deus que Bianca havia apanhado no ferro velho para Nico. Era a única estátua que ele não tinha, ela dissera. Um último presente da irmã. Olhei-a com terror, pois agora entendi por que o rosto parecia familiar. Eu já o tinha visto. Era a estátua de Hades, o Senhor dos Mortos. Annabeth e Grover me ajudaram a vasculhar a floresta durante horas, mas não havia sinal de Nico de Ângelo. Precisamos contar a Chiron, disse Annabeth sem fôlego. Não, eu disse. Tanto ela quanto Grover me olharam fixamente. Disse Grover nervoso. O que quer dizer com não? Eu ainda estava tentando entender por que dissera aquilo, mas as palavras jorraram da minha boca. Não podemos deixar que ninguém saiba. Não creio que alguém tenha se dado conta de que Nico é filho de Hades, disse Annabeth. Percy, você tem alguma ideia de quanto isso é sério? Até Hades quebrou o juramento. Isso é horrível. Claro que não, eu disse. Não acho que Hades tenha quebrado o juramento. O quê? Ele é o pai deles, afirmei. Mas Bianca e Nico ficaram fora de circulação por muito tempo, desde antes da Segunda Guerra Mundial. O Cassino Lotus, exclamou Grover, e contou a Annabeth sobre as conversas que tivéramos com Bianca durante a busca. Ela e Nico ficaram presos lá por décadas. Eles nasceram antes que o juramento fosse feito. Assenti. Mas como foi que eles saíram? Perguntou Annabeth. Não sei, admiti. Bianca disse que um advogado veio e os pegou e levou para o Easthover Hall. Não sei quem poderia ter feito isso ou por quê. Talvez seja parte dessa tal grande comoção. Não creio que Nick compreenda quem ele é, mas não podemos sair por aí contando às pessoas, nem mesmo a Chiron. Se os olimpianos descobrirem, talvez comecem a brigar entre si novamente, disse Annabeth. Essa é a última coisa de que precisamos. Grover parecia preocupado. Mas não se pode esconder nada dos deuses, não para sempre. Não preciso que seja para sempre, disse eu. São apenas 2 anos, até eu completar 16 anos. Annabeth empalideceu. Mas, Percy, isso significa que a profecia pode não dizer respeito a você. Pode dizer respeito a Nico. Temos de não reagir. Eu escolho a profecia. Ela será sobre mim. Por que você está dizendo isso? Gritou ela. Quer ser responsável pelo mundo todo? Era a última coisa que eu queria, mas não disse isso. Eu sabia que tinha de me apresentar e reivindicar aquela função. Não posso deixar que Nico corra mais nenhum perigo, expliquei. Devo isso à irmã dele. E eu decepcionei os dois. Não vou deixar que aquele pobre garoto sofra mais. O pobre garoto que o odeia e que quer ver você morto, lembrou-me Grover. Talvez possamos encontrá-lo, disse eu. Podemos convencê-lo de que está tudo bem.
escondê-lo em algum lugar seguro. Annabeth estremeceu. Se Luke puser as mãos nele... Luke não fará isso, afirmei. Vou cuidar para que ele tenha outras coisas com que se preocupar. Isso é, eu. Eu não sabia se Kiron havia acreditado na história que Annabeth e eu lhe contamos. Acho que ele podia ver que eu estava escondendo alguma coisa sobre o desaparecimento de Nico. Mas, no fim, aceitou. Infelizmente, Nico não era o primeiro meio-sangue a desaparecer. Tão jovem, suspirou Kiron, as mãos no parapeito da varanda da frente. Sinceramente, espero que ele tenha sido comido por monstros. Muito melhor do que ser recrutado pelo exército dos titãs. Essa possibilidade me deixava muito inquieto. Eu quase mudei de ideia em relação a contar a Kiron, mas no fim a mantive. Você acha mesmo que o primeiro ataque será aqui? Perguntei. Kiron ficou olhando a neve que caía sobre as colinas. Eu podia ver a fumaça do dragão que guardava o pinheiro, o brilho do velocino à distância. Pelo menos não será antes do verão, disse ele. Este inverno será rigoroso, o mais rigoroso de muitos séculos. É melhor você ir para casa, para a cidade, Percy. Tente concentrar-se na escola e descanse. Você vai precisar de descanso. Olhei para Annabeth. E você? As bochechas dela ficaram vermelhas. Vou tentar São Francisco, afinal. Talvez possa ficar de olho no Monte Titã e me certificar de que os titãs não tentem mais nada. Você manda uma mensagem de Iris se alguma coisa der errado? Ela assentiu. Mas acho que Kiron tem razão. Não vai ser antes do verão. Luke vai precisar de tempo para recuperar suas forças. Eu não gostava da ideia de esperar. Por outro lado, em agosto faria 15 anos, tão perto dos 16 que não queria nem pensar. Está certo, disse eu, cuide-se, e nada de acrobacias malucas com Sop with Camel. Ela sorriu timidamente, feito, e Percy, o que quer que ela fosse dizer, foi interrompido por Grover, que saiu correndo da casa grande, tropeçando em latinhas. Seu rosto estava desfigurado e pálido, como se tivesse visto um fantasma. Ele falou, gritou Grover. Acalme-se, meu jovem sátiro, disse Kiron, franzindo a testa. Qual é o problema? Eu estava tocando no salão, gaguejou ele, e bebendo café, muito café mesmo. E ele falou em minha mente. Quem? Perguntou Annabeth. Pan, gemeu Grover, o senhor da natureza. Eu o ouvi. Eu preciso encontrar uma valise. Epa, falei. O que foi que ele disse? Grover me olhou fixamente. Apenas 3 palavras. Ele disse, eu o espero. Bem, pessoal, e esse foi o último capítulo, né, do livro A Maldição do Titã. Que jeito de acabar, né? Acaba no ápice, né? É muito bom, gente. Esse cara é muito bom para escrever, né? Eu amo essas coisas em livros, né? Você tá indo naquela tensão, agora vamos ver, agora vamos saber. Acaba.
Ai, que a gente espera muito o próximo chegar. Você é assim? Nós que amamos a leitura, que gostamos de ler para você, cada livro que a gente lê dá uma saudade dele, né? A hora que vai acabando a gente fica triste, querendo que termine mais devagar para a gente não se despedir dos personagens, né? Essas coisas todas. Nesse caso, nós não precisamos ficar tristes, né? Não precisamos ficar com saudades, não vai dar nem tempo de ficar com saudades, porque na próxima semana nós já vamos ver o primeiro capítulo do próximo livro, né? Que vem exatamente a continuação do momento em que paramos agora, né? Que será a Batalha do Labirinto. Então, nós vamos recomeçar a partir do ponto em que paramos, né? E a espera é muito pequena, né? Apenas uma semana, e semana que vem a gente volta a se encontrar com esse pessoal que tem o lado bom, né? Pessoal cheio de lealdade, boa vontade, belezas, e tem o lado não tão bom assim, que são o outro lado da coisa, né? Como é em tudo na vida de relação, né? Nós todos temos o lado sombra e o lado luz. Em alguns, o lado luz está mais aflorado e em outros, o lado sombras, né? Mas mesmo sendo, gente, esse tipo de literatura que nós estamos tendo agora, né? Que eu acho maravilhosa, porque em todo tipo de literatura a gente aprende muito. E nesse tipo de literatura a gente se diverte muito, né? Aprendendo. Então, fica aí a promessa para a semana que vem, um novo livro, A Batalha do Labirinto. E fica aí o convite para que você continue,